Aqui eu vou falar sobre o Andrew Garfield. Ele é o melhor Homem-Aranha porque ele é o mais divertido, ele consegue ser parecido com o ser humano, né? Ser parecido com a gente. O Andrew Garfield, né? O Peter do Andrew Garfield, ele tem vários problemas, mas ele consegue tentar ter essa responsabilidade que normalmente a gente não consegue ver nos primeiros filmes, né? Porque quando esse filme foi lançado, o primeiro filme em 2012, foi muito criticado porque ele tinha manias, ele era skatista e tal, mas quando você vai crescendo e tal, por exemplo, quando você tem 20, 19 anos e tal, e você vê que aquele Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele tinha problemas psicológicos e tal. Porque, por exemplo, tem uma cena que ele protege o Gordon, se eu não me engano, o menino lá. Ele protege o menino e fala e tal. Ele apanha por isso. Mas tem outra cena também que o próprio Peter, né, do Andrew, ele meio que se vinga do Flash Thompson, né? Mas tipo, não tinha ninguém ali para proteger, entendeu? Então assim, ele também não busca a Tia May no trabalho dela, por causa que ele tá mais interessado no doutor, no doutor, né? Que vira depois o lagarto. O Peter, quando ganha os poderes, ele basicamente, ele é... Ele tá lá com os poderes por causa de ego, tá ligado? Ele, ele consegue os poderes, ele, ele dá uma lição no Flash Thompson, né? Uma lição entre muitas aspas. Aí depois ele esquece, ele esquece de levar a tia May, né? Trazer ela de volta pra casa por causa da pesquisa que ele tá tendo com o doutor, que vira depois o lagarto. E também com a morte do tio Ben, né? Que ele basicamente ele quis, né, e tal. Porque o tio Ben ficou com raiva, tal, falou para o Peter que não era certo, mas aí o Peter ficou com muita raiva do tio e ele saiu de casa, né? Destruiu a porta e tal. O Peter do Andrew Garfield, ele tem uma coisa que é ego. Quando as pessoas se aproximavam dele, ele não, ele se distanciava logo, se distanciava rápido. E ele também tem problemas de falar com garotas. Ele tem esse problema no início do filme, quando é mostrado, porque a menina vai pedir uma foto, né, pra ele e tal, porque é fotógrafo da escola, mas ele diz, ah, eu vou ver na minha agenda como é que tá, se tá uma tarde e tal, ela fala, ok e tal, mas ele, mas ele fala com ela, olhando pros lados, assim, meio perdido, entendeu? E assim, eu não acho nenhum problema do Peter do Andrew Garfield andar de skate, tem aquela cena de skate dele e tal. Acho super normal, inclusive. É o que o cara quis botar, o próprio ator quis botar aquela cena no filme, porque ele quis botar hobbies da vida dele, eu achei muito bom e tal. Bom, mas vamos pro momento chave do filme, né? Quando o Peter vira o Homem-Aranha. Quando tem o acidente na ponte, né? Que ele salva o Josh, se eu não me engano. Eu não lembro o nome exatamente do garoto, mas ele dá pro seu pai e tal. Aí quando ele salva a criança e vê o garoto abraçando o pai, ele vê que ele consegue salvar pessoas e não é só por ego, né? É por necessidade de ajudar mesmo e tal. E ele vê, aí eu acho que ele vê não só o surgimento do Homem-Aranha, né, em si, né? Que depois ele ajuda as pessoas e tal, mas ele vê ali como se fosse ele e o tio Ben, tá ligado? Como se ele estivesse abraçando o tio Ben naquele momento. E então, vamos falar agora do melhor casal dos dois filmes, tá? Que é o, o Peter e a Gwen Stacy, né? E tipo, cara, que casal. E que química. As melhores cenas dos dois filmes são deles.
Eles se conectam bastante, sem precisar forçação de barra e tal. E tipo assim, eu acho que também o Andrew Garfield, né, o Peter dele foi muito imaturo, mas também quando a Gwen morreu no segundo filme, né, quando a Gwen morreu lá no segundo filme, meio que ele entendeu que o pro ele entendeu que pro Peter ganhar, né, o Homem-Aranha tem que perder e pro Homem-Aranha ganhar o Peter tem que perder. Então assim, ele perdeu, né, o amor da vida dele e tal. E tipo, em No Way Home ele fala que ele queria fazer tudo diferente e o Tobey também fala, você tem uma segunda chance de fazer tudo diferente. E ele realmente faz tudo diferente, graças ao próprio Duende Verde, né, que joga a MJ lado alto, ele consegue pegar a MJ. E cara, eu acho que o Peter do Andrew Garfield se define em ser muito bom com balançar de teias, ele consegue se conectar com um público muito bom. Quer dizer, caramba, dicção tá complicada aqui. Ele consegue se conectar com as pessoas muito bem, com o público muito bem, consegue se conectar bastante, como o Peter, como Homem-Aranha, inclusive, né, que tem as melhores cenas. E tipo, é isso. Eu acho que o Peter do Andrew Garfield, ele é imaturo, inseguro, ele tem suas dificuldades, ele tem seu ego bastante, muito ego, mas quando ele vira o Homem-Aranha de verdade, mesmo por trás daquela máscara, ainda existe ego, ainda existe tristeza, ainda existe angústia por não ter salvado o tio Ben, mas também existe um símbolo da esperança, né? Que no caso a esperança do Peter agora é a Gwen Stacy, né? E quando ela morre, ele meio que fica um tempo sem atuar como Homem-Aranha, né? Que é mostrado no segundo filme. Mas eu acho que o Andrew hoje em dia é muito mais valorizado porque as pessoas conseguem perceber que aquele Peter não era um Peter ruim. Na verdade, aquele Peter era um Peter que mostrava pra sociedade que era um ser humano de verdade, tá ligado? Mostrava como o ser humano pode ser com poder, entendeu? Mas quando o ser humano quer também, ele consegue ser uma pessoa boa, bondosa, com poder ou não. Acho que o Peter do Andrew Garfield, no final das contas, ele é só um ser humano, cara. É só um ser humano. A diferença é que ele tem poderes, a diferença é que ele tem, né, teias e tal. Ele consegue escalar pelas paredes. Acho que acho que a mensagem do Peter do Andrew Garfield é que tipo assim, quando você passa por dificuldade de verdade, tipo assim, quando você cresce, começa a crescer e tal, e você ainda é imaturo, a vida vai ensinar você do jeito bom, te dando responsabilidade, te dando coisas que você quer, ou do jeito ruim, tirando o amor da sua vida, entendeu? Fazendo fazendo você sofrer. Acho que no final de tudo, o Andrew Garfield como ator e como Homem-Aranha e como Peter Parker, ele é uma junção perfeita, entendeu? Que bom que pelo menos agora as pessoas entendem que ele é o melhor, porque eu acho que ele é o melhor, né? É o melhor porque ele traz mais conexão com o público e ele consegue transmitir a tristeza, a felicidade e a angústia de um personagem. Muito obrigado, galera, por assistir hoje. Até a próxima e tchau.